milésima 70ª memória, Monsieur Georges de Perinat. Minha quinta memória está tão intimamente relacionada com o que seria a minha milésima 76ª vida, que transcorreu ao longo dos séculos 9 e 10 da era cristã, que eu não saberia referir-me a ela sem fazer uma breve excursão pelas lembranças da última. Eu era, então, estudante de etnografia pré-histórica no Instituto de Paleontologia Humana de Paris. E estava muito apegado às doutrinas e descobrimentos de dois grandes eruditos. Um, meu compatriota e mestre, o irmão Henri Brill, e o outro, o pré-historiador alemão e também sacerdote, Hugo Obermaier. Muito amigo do primeiro, com quem colaborou não só em obras escritas como O Homem Fóssil, mas em numerosas investigações conjuntas. Se é certo que de sábio é errar e de santo retificar o erro, ter-se-á de convir que meus dois mestres participaram tanto da sabedoria quanto da santidade, porque erraram uma vez e dedicaram o resto de suas vidas a retificar o seu erro. O caso é que um cavalheiro espanhol chamado Marcelino de Santuola redigiu para a Real Academia de História do seu país o relato de uma descoberta que julgava muito importante para o conhecimento do homem do Quaternário. De acordo com a sua própria narrativa, achava-se ele certa manhã de 1879, com a sua filha de pouco menos de 11 anos, procurando fósseis em uma cova pré-histórica próxima a Santillana del Mar, noroeste da Espanha, denominada Altamira, em que teria encontrado pedras polidas e restos humanos. Quando a menina, que estava deitada no chão, descobriu umas pinturas de estranhos cromatismos no teto da gruta. Em seu comunicado à Academia de História, limitava-se Santuola a prestar conta de seus achados e a descrever minuciosamente as pinturas. Mas, na convenção de pré-historiadores reunidas em Lisboa no ano seguinte, 1880, teve a ousadia, ou ao menos assim o consideramos unanimemente, de atribuir a realização de tais pinturas aos homens contemporâneos dos seus utensílios, armas e fósseis encontrados. A notícia deu volta ao mundo, pelo menos ao mundo dos eruditos, e tanto Brill como Obermaier interessavam-se em contemplar com os seus próprios olhos o descoberto pelo espanhol e julgá-lo à luz da ciência e de seus conhecimentos. A declaração foi incisiva. Os restos encontrados pertenciam à era quaternária. A caverna foi habitada ao longo de vários milênios durante o Paleolítico Superior, mas as pinturas, umas 150 no total, que se viam nas rochas e nos tetos, eram falsas. Ou bem tinham sido realizadas por um artista moderno de grande mérito que se entreteve a desenhá-las em um lugar tão insólito, ou se tratava de uma farsa grosseira, daquele que se dizia seu descobridor. Era radicalmente impossível, sentenciaram, que uns trogloditas do Quaternário, que viviam em cavernas como ursos, tivessem sentimento artístico, aptidão criadora, dotes de observação e habilidade manual ao ponto de ter ilustrado essa abóboda que os espanhóis já denominavam com ingênua exaltação patriótica a Capela Sistina do Paleolítico. Em 1889, 10 anos depois da suposta embustice de Altamira na Espanha, estava eu investigando com o meu mestre os interessantíssimos fósseis humanos e animais da caverna paleolítica de Lamouté, no departamento de Dordogne, muito perto da minha aldeia natal, quando subitamente vi alguma coisa que me tirou a fala e quase os sentidos. Ao levantar a minha lanterna a óleo para mostrar ao professor um fóssil que achei interessante, vi mover-se um touro sobre a parede. Focalizada diretamente a lâmpada, entendi que o que se moveu foi a minha luz e não a perfeita e soberba gravura de um grande bovino sobre a rocha. Aos gritos, chamei o irmão e na penumbra daquela furna, sentado sobre o espesso e asqueroso tapete do morcegal, permanecemos
horas absurdos, contemplando aquela figura magnífica pintada no paramento rochoso. Meu Deus, dizíamos, seria possível que o homem, desde a infância da humanidade, desde suas primeiras origens, fosse um ser intelectualmente desenvolvido, capaz de extrair aquelas cores dos vegetais, animais e de uns minerais cuja liga ignorava, cuja utilidade específica desconhecia, para usá-los na criação artística? Antes de usar o cobre e o ferro para fabricar armas, o homem os utilizou para deles extrair corantes e tintas para pintar. Terá sido o homem naturalmente artista, antes que forçadamente guerreiro ou caçador? Em dias sucessivos, encontramos renas, javalis, mamutes pintados na parede e chegamos à evidência de que não pertenciam à mesma época, que foram dezenas de séculos os que a gruta esteve habitada e que, o tempo todo, houve entre os homens primitivos grandes artistas que reproduziram com a perfeição de um Monet o que viam seus olhos ou o deformavam caprichosamente com a idealização de um Modigliani. Certa tarde, Brill bateu as mãos no rosto e exclamou: Altamira! É preciso reivindicar a memória de Santuola. Aquele homem não foi um farsante, nem um ignorante, como dissemos, mas nosso precursor. Nos dias imediatos, descobriu-se as covas rupestres de Parnompère, de Marzoux, de La Madeleine, que deu seu nome ao madeleirense, que bem podia, com mais justiça, denominar-se altamirense. E essas descobertas rupestres que nós franceses fizemos vieram confirmar a autenticidade das pinturas paleolíticas ibéricas e a exatidão da interpretação de Dom Marcelino Santuola, o primeiro homem do mundo que descobriu a arte do quaternário, que foi escarnecido e denegrido como embusteiro e cobotino, que morreu sem ver reivindicado o seu nome, nem certificar-se de que seus achados haviam revolucionado o conhecimento da pré-história. Tão evidente foi a injustiça cometida contra o santanderino que o mestre Cartiac, coautor com Brill do diagnóstico contrário à veracidade das pinturas altamirenses, escreveu um nobre opúsculo intitulado Mea Culpa, devolvendo a honra à memória do descobridor. Brill dedicou a vida aos estudos das cavernas ibéricas e Obermayr foi mais longe ainda. Naturalizou-se espanhol, criou em Madrid uma escola de paleontologia e dedicou-se inteiramente sua nobre e fecunda vida ao estudo da riqueza pré-histórica da Espanha. Meu triste nome é Georges de Periná. Essas linhas que precedem não são ociosas. O que para outro foi coroa de glória, para mim foi um martírio. O que para meus mestres ocasionou títulos acadêmicos, reconhecimentos, condecorações e honrarias, para mim, causa de vilipêndio e ruína moral, até o ponto de ser eu injusta e cruelmente encerrado em plena juventude e para o resto da vida. Certa tarde, estávamos Brill, Obermayr e eu estudando e inclusive fotografando para a reprodução ulterior das figuras humanas de Corgil, na província de Lérida, no nordeste da Espanha, quando nos chegou a notícia de que no outro extremo da península, junto ao povoadozinho chamado Benarroan, nas montanhas de Ronda, da província de Málaga, um ornitólogo inglês que estudava as migrações das aves acabava de descobrir a maior cova habitada por humanos que se tinha conhecimento. Viu, o britânico, numerosos bandos de pássaros que, mal postos ao sol, refugiavam-se em espécie de nichos abertos na parede calcária da montanha. E, tentando eles em busca dos ninhos, penetrou em um desses ocos, aonde mal cabia um corpo humano, e veio a cair em uma sala imensa, suficientemente iluminada por aquelas clarabóias naturais para permitir-lhe vislumbrar o interior. O ornitólogo ficou maravilhado com o que viu. Aquilo era, de um lado, um imenso ossário e, do outro lado, um esplêndido e nunca visto museu. Foi com dificuldade que encontrou uma saída e partiu para Benarroan, onde informou as autoridades sobre o que acabava de descobrir.
Escusado a dizer que, mal concluído nossos trabalhos na Catalunha, empreendemos viagem à legendária Andaluzia, com o propósito de verificar com nossos próprios olhos se as sereias são tão belas como dizem. Benarroan era um precioso vilarejo caiado e tão branco que ofendia a vista ao olhar as casas quando o sol lhes batia de cheio nas paredes. Os balcões gradeados, os nobres escudos das casas fidalgas, os pátios pitorescos com suas fontes murmurantes, a profusão de gerânios, cravos azaleias em cada balcão, em cada janela, em cada gelosia, cativaram-nos tanto mais que aquela vila haveria de ser nos dias subsequentes nosso centro habitacional em nossa única via de comunicação com o exterior. Merecia o belíssimo povoado ter sido descrito pelo meu compatriota Prosper de Mérimée, ou servir de inspiração ao americano Washington Irving, ambos enamorados dos pequenos povoados andaluzes, carregados de histórias, lendas, luz e mistério. Seus habitantes, pitorescamente vestidos, pareciam arrancados de uma gravura romântica de David Roberts, Pérez Villamil ou Gustave Doré. Não posso jurar que ali começaram meus sintomas, embora tivesse inalado repetidas vezes o ar da terra, enfeitiçado pelo aroma das cidreiras e dos limoeiros floridos. Meus olhos ficaram enfeitiçados pelo profundo e transparente azul do céu, como se aquela cor e aqueles aromas me trouxessem uma vaga lembrança da minha primeira infância. De uma maneira clara, isso me revelou ao sair do povoado a caminho de La Pileta, ao trote da cavalgadura, porque era radicalmente indubitável que a paisagem me era familiar, fazia parte de minha vida. Tudo quanto tinha aquela serra de pavoroso e abrupto nas empinadas ladeiras que cruzamos nos dias anteriores e que nasciam praticamente junto ao mar, convertia-se aqui em cima em encantadora planície suavemente ondulada, da qual emergiam aqui e ali umas rochas graníticas de formas caprichosas e não desprovida de majestade. Era como se o esqueleto geológico da terra aflorasse de vez em quando em cima de sua pele. Pensamento este que me pareceu já tê-lo formulado antes, embora, na verdade, fosse a primeira vez que as via. O terreno não rochoso era abundante em pastos e entre a erva crescia multidão de flores silvestres, amarelas. Aborreci-me comigo mesmo ao recordar-me colhendo-as e com elas formando grinaldas de flores em forma de coroas. Não estive nunca antes de agora neste lugar, disse-me. E mesmo que estivesse estado, nem quando menino, nem quando homem, me dediquei à bucólica ocupação feminil de encaixar flores para confeccionar grinaldas. Não obstante, essas flores eu tinha certeza de que eram especialmente adequadas para trançar, porque o talo era longo e flexível, e também resistente. Meus mestres cavalgavam à minha frente, iam exaltados e loquazes por tudo o que haviam ouvido dizer em Bonarroan a respeito das covas. Perguntavam e tornavam a perguntar aos rapazes que nos acompanhavam acerca de quantos detalhes conhecessem sobre a gruta, desde que a visitaram, como o inglês. Esses não faziam de rogados, pois pertenciam à raça andaluza, que é a mais tagarela do planeta. Eu ia atrás, evitando companhias, absorto ante os fenômenos que captava em meu interior, e observando com tanta perplexidade quanto emoção essa paisagem que, incessantemente, parecia me conhecer cada pedra, cada quebrada, cada perfil de cume. Desde aquele mais alto, com forma de crista de galo à minha direita, eu tinha certeza de que, em algum momento anterior, envolto em brumas, eu divisara, depois de uma breve franja de mar, a longínqua costa africana. Daquele cume, disse a um dos guias, seguramente se divisará o mar. Creio que sim, respondeu, e se não houver névoa, podemos ver a África. Fiquei perplexo ao escutar tal confirmação de minhas supostas vivências, e não tornei a prestar atenção à conversa dos outros até ouvir dizer a um dos andaluzes: quando dobrarmos aquele cotovelo, preparem-se
para admirar uma bonita vista. Sem pensar nem meditar sobre, arrependo-me de dizer o que disse à medida que enunciava, mas, sem já poder voltar atrás, comentei. É um fenômeno singular. A montanha parece partida por uma machadada e um profundo talho se abrirá aos nossos pés, em cujo fundo longínquo veremos serpentear o rio.